Muito bom estar com vocês aqui, participar deste trabalho que eu tenho uma profunda admiração, que é a Academia da Avicultura. Entendo que esses trabalhos de capacitação são absolutamente relevantes. Quero agradecer o convite da turma que faz parte desse projeto, dessa proposta. E o meu propósito hoje aqui é trocar um pouco de informações com vocês a respeito destes desafios e oportunidades que a avicultura brasileira tem colocado à nossa frente. Não só um olhar para o hoje, mas também expandir a visão um pouquinho além, para que a gente não fique absolutamente contaminados com o momento do hoje. É óbvio que estamos passando por um desafio muito grande, e eu preciso fazer uma contextualização rápida aqui, né? Nós viemos de inúmeros desafios dentro da nossa avicultura brasileira, né? Desde o início da década passada, a gente vem passando por crise de grãos, nós passamos por um evento absolutamente relevante, que é o carne fraca, que, de alguma maneira, causou grandes dificuldades, mas também grandes oportunidades para o setor. Enfrentamos a greve dos caminhoneiros, que talvez muitos tenham pouca percepção do tamanho do impacto que aquilo causou na cadeia, né? Foram perdas aí superiores a 700 milhões dentro da cadeia brasileira de produção de frango, porque é uma cadeia que tem características bastante extensas de produção, então isso causa dificuldades, né? E agora 2020 nos trouxe a pandemia como um desafio novo, e aí, somada à pandemia, nós caímos agora numa situação de mercado de grãos com bastante dificuldades para nós. Enfim, eu quero contextualizar um pouquinho disso para vocês, para que a gente possa falar um pouquinho disso tudo. Eu trouxe aqui alguns slides muito rápidos para a gente poder contextualizar tudo isso, e como eu falei, eu quero expandir a visão, né? Porque, primeiro, nós não podemos perder de vista que, este momento, o mercado tende ao equilíbrio. As forças de mercado tenderão ao equilíbrio. Existe um momento de desequilíbrio acontecendo dentro de todos os atores deste mercado da produção de proteína. Isto é momento. O que nós temos que olhar para isto é que aprendizados o setor deve retirar deste episódio para fazer com que não haja a recorrência de situações como estas, né? E o setor está aprendendo, porque eu cito aqui, o setor é resiliente, o setor é protagonista e o setor é absolutamente competente. Não só pelas crises que eu citei, que a gente vem enfrentando elas e superando elas. E olha só que dado interessante, 2020, com todo o Covid, com todo esse desafio, que talvez seja um dos maiores desafios que a nossa geração enfrentará, e tomara que seja o último e maior desafio que a gente enfrente, mas o Covid ele trouxe enormes dificuldades, mas mesmo com o Covid, o setor de proteína do Brasil foi o setor que mais gerou emprego no Brasil. Foi um setor que bateu recordes de produção, recordes de exportação. Isso mostra a resiliência do setor, mostra o protagonismo, mostra a competência do setor, mesmo num ano difícil, continuar produzindo alimentos para que a crise não expandisse além do necessário, um setor que gerou empregos, e essa geração de empregos permite que muitas famílias possam se alimentar, e por outro viés, muitas famílias podem se alimentar pela geração de riqueza que esse setor cria, através de toda a movimentação econômica que esse setor gera. Então, este foi um episódio relevante, mas que mostrou as nossas virtudes, que reforçamos as nossas virtudes e o privilégio que é estar num setor como esse, que produziu alimentos, bateu recordes e soube cuidar de gente, e que conseguiu mostrar protocolos anteriores a qualquer recomendação de qualquer outro setor de economia. E empregamos mais do que ninguém. Fomos o setor que mais empregou e que mais gerou receita para a federação, para os estados e para os municípios. E isso permitiu, obviamente, os investimentos em saúde, né? Então, esse é um contexto que a gente não pode deixar de olhar. Os eventos pós-pandemia, alguns associados diretamente à pandemia, outros associados indiretamente à pandemia, trouxe esse novo cenário
que é o cenário dessa dificuldade que estamos enfrentando de grãos e que nós temos que tirar esses aprendizados, como eu citei anteriormente, de como nós vamos nos preparar para os dias que virão. Porque tem algumas premissas que eu acho super relevante nós abordarmos aqui e a gente conversar sobre elas, porque são premissas que, se nós perdemos de vista, nós podemos mergulhar na crise sem entender os caminhos da solução e a jornada que nós precisamos seguir. Primeiro, e que é imprescindível entender, e que eu citei aqui, é que o mundo demanda sempre, todos os agentes econômicos demandam da busca do equilíbrio. E na busca do equilíbrio, nós temos que entender que isso é economia básica e que isso acontecerá de maneira paulatina. O problema é como enfrentarmos o curto prazo, né? Então, eu vou voltar a esse episódio, esse momento do curto prazo, em seguidinha. Eu quero citar, primeiro, que o alimento tem que estar na nossa percepção muito clara. O alimento não tem, não pode e não terá barreiras. Isso é uma política global, mundial. Os países trabalham para reduzir as barreiras nos alimentos. Vocês podem dizer que há uma incoerência no que eu estou dizendo. Mas frequentemente novas barreiras comerciais acontecem. Existem episódios políticos, existem quedas de braços políticas que fazem com que a barreira aconteça em algum momento. Mas, via de regra, todos os agentes, todas as instituições, todo o regramento mundial é para que o mundo não tenha barreiras nos alimentos. Os alimentos não podem e não devem ter barreiras. Segundo, o mundo precisa do Brasil. O mundo precisa da proteína brasileira. O mundo demandará sempre do frango, do suíno, do bovino, do milho, do soja, do café, do açúcar, de muitos produtos do agronegócio brasileiro. O que nós temos que aprender nestas crises é como o mundo deve aprender os caminhos que nós temos que construir para que o mundo respeite a produção brasileira, porque frequentemente não somos respeitados. Quando ouvimos na TV que nós ligamos que o Brasil desmata a Amazônia, que o Brasil degrada o meio ambiente, nós temos que fazer uma reflexão muito séria sobre isso. Primeiro, em hipótese alguma, há uma negação aqui das nossas responsabilidades e do papel que devemos cumprir. Mas também é preciso dizer que o mesmo mundo que nos acusa disso tem alguns problemas a serem resolvidos, né? Porque o Brasil possui 62%, 65% aí do seu território preservado, enquanto alguns países que nos acusam possuem menos de 1% do seu território preservado. De novo, isso não é desculpa para cometermos erros, mas a gente precisa fazer com que o mundo olhe com mais respeito. Não existe nenhum país relevante no mundo na produção de aves ou suínos livre das principais doenças que afetam os plantéis de produção. Este único país é o Brasil. O Brasil é livre da peste suína africana, o Brasil é livre da influenza aviária, o Brasil é livre das principais doenças. Eu não vou ficar enumerando aqui, dando todas as doenças que estão ocorrendo em vários países do mundo, desde os países absolutamente desenvolvidos, como a Europa, Estados Unidos. O Brasil é o último reduto relevante dessa produção que possui um status sanitário diferenciado. De novo, nós precisamos aprender a vender estas virtudes nossas. E o Brasil precisa ocupar um papel de protagonismo cada vez maior. Somos o maior exportador de frango do mundo, mas, ao mesmo tempo, enfrentamos frequentemente questões muito básicas relacionadas à nossa produção. Então, nós precisamos olhar para isso e criar um plano estratégico, porque, senão, se não pelas crises mundiais ou externas, pelas nossas próprias crises, nós não conseguiremos firmar os pés nas nossas posições de liderança. Exemplo agora, este momento dos grãos aí. E aí nos falta, e aqui eu quero botar com muita evidência, nos falta plano estratégico de agro. Nos falta saber onde queremos estar com o nosso agro nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. O agro, via de regra, são cadeias longas, extensas, por isso demandam de estratégias consistentes, estratégias de governo, estratégias que precisam ser trabalhadas a muitas mãos. O setor da educação, o setor de governo, de políticas, o setor privado, todos precisam trabalhar na construção de estratégias que diga para nós como iremos produzir, onde iremos produzir, como iremos movimentar,
que produtos são estratégicos para o país, como iremos atuar com esses produtos, que mercados continuaremos buscando para que a gente possa realmente ocupar posições de destaque, como a gente vê outros países trabalhando de maneira muito assertiva em relação a isso. Isso demanda políticas e políticas consistentes, de curto, médio e longo prazo. Nos falta muito isso. E aqui, por isso eu citei no início, o quanto eu gosto de trabalho como esse, como a Academia da Avicultura está se propondo a fazer, porque nós precisamos formar profissionais para este novo mercado. Profissionais que queiram atuar politicamente, que queiram atuar dentro de governos, dentro de instituições de pesquisa, dentro de instituições de educação, dentro da iniciativa privada, que possam ocupar lideranças e, através da sua liderança, influenciar pessoas, influenciar políticas e estratégias para que a gente construa um país mais sólido no seu posicionamento. Porque este momento do grão nos ensina o quanto frágeis são as nossas políticas. À medida que um setor como o de grãos se estruturou para exportar, para vender para o mercado, outro setor não se estruturou para o seu abastecimento interno. E aí vem algumas questões muito simples. Eu vou falar em dinheiros gerais. Para cada tonelada de grão que eu exporto para fora do Brasil, eu vou fazer uma moeda genérica aqui. Eu consigo gerar 1.000 dinheiros para cada tonelada que eu exporto para fora do país. Toda vez que eu exportar grãos, eu gero 1.000 dinheiros para cada tonelada. Quando eu exporto proteína animal, aves, suíno, bovinos, quando eu agrego valor nisso e transformo isso em proteína animal, eu gero 7 a 9 mil dinheiros, ou seja, 7 a 9 vezes mais. E eu gero 7 a 9 vezes mais divisas para o país, gerando emprego dentro do país, gerando riqueza dentro do país, movimentando a economia do país, porque tem um conceito que, para mim, é muito simples neste processo. O governo precisa incentivar a atividade econômica. Atividade econômica gera emprego. Emprego gera renda. Renda gera consumo. Consumo gera atividade econômica gera emprego, ou seja, constrói-se um ciclo virtuoso de crescimento e não há dinheiro que possa ser melhor empregado neste país do que o dinheiro no agronegócio, do que o dinheiro no setor de produção de alimentos, porque o mundo precisa do Brasil, como eu citei, e nós somos competentes em fazer isso. Nós temos a produção de aves e suínos do Brasil, não perde em tecnologia, em competência zootécnica, em competência sanitária para nenhum país do mundo. Isso é fato. Todos olham para o Brasil sabendo que podem e devem temer a nossa produção. O problema é que nós carecemos deste outro pilar. No pilar da produção nós somos competentes, mas neste pilar das políticas, estratégias, nós pecamos e criamos crises como essa deste momento, que não precisaríamos estar vivenciando caso tivéssemos uma política melhor estruturada com relação a isso. De novo, eu faço um parêntese aqui. Não estou colocando responsabilidade em governo, isso não é uma responsabilidade única, exclusiva de governo, porque senão nós seríamos aquele cidadão que, ao assistirem à TV e ver alguns absurdos, como a gente vê, fica falando, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso, como diz o pensador e filósofo Mário Sérgio Cortella. Este alguém somos nós. A iniciativa privada precisa se somar a isso e juntos trabalharmos para que a gente construa dias melhores, que a gente construa políticas sustentáveis, políticas consistentes, que permitam que a gente administre isso, através do incentivo da produção de grãos, através da política de armazenagem, através da política de segurança alimentar, para que se planeje o abastecimento dos estoques, se tenha gestão clara de estoques de grãos, estoques de produção, para que, a partir disso, a gente possa explorar novos e melhores mercados de maneira consistente. Nenhum país será relevante no seu mercado de exportação se não for forte no seu mercado interno. E, neste ponto, nós cometemos pecados bastante básicos com relação a isso. Então, eu falo que formar gente para assumir essas lideranças, para ter um país melhor, é fundamental, porque hoje o país ainda carece de estratégias. Vejam, nós temos verdadeiros notáveis neste Brasil em termos de cabeça, de pensamento, de empreendedorismo,
mas a gente não consegue somar esses esforços e construir uma linha de trabalho para os setores relevantes do país. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem de tudo que eu estou falando, a mensagem seria: nós precisamos, como iniciativa privada, junto com instituições de pesquisa, de ensino e governo, construir o nosso planejamento estratégico para que possamos ficar menos suscetíveis a crises como essa que nós vivemos. Crises difíceis de ser enfrentada a partir do momento que você está dentro dela, porque aí você passa a ter menos contingências a serem operadas, mas que com certeza nós saímos dela. O mercado tende ao equilíbrio, nós temos inúmeras iniciativas acontecendo, como o plantio de cereais de inverno, como a busca da importação de alguns grãos, que parece até engraçado, um Brasil do tamanho agrícola que nós temos, falar em importação de grãos. Reside aí um ponto, uma evidência de que nós carecemos de política e de que nós perdemos o jogo muitas vezes para nós mesmos. Então, nós temos que trabalhar de maneira muito mais ativa e precisamos desenvolver gente para estar à frente disso. Gente boa, cabeça competente, com o propósito de fazer este país se desenvolver. E nós temos gente assim, precisamos formar mais gente ainda para que nós possamos ocupar esses espaços. Porque aí eu começo só a detalhar um pouquinho mais, porque essas nossas cadeias, eu tenho dito isso reiteradamente, elas são intensas e são extensas. Né? Uma cadeia de aves, uma cadeia de 3 anos, desde do topo da pirâmide, da avó, até chegar na mesa do consumidor, passam-se 3 anos, e a gente precisa entender que o planejamento estratégico é relevante, porque senão vai tendo rupturas nessa cadeia. E toda vez que há rupturas, nós temos perdas financeiras. Perdas financeiras impedem investimentos em tecnologia, investimentos em melhoria, impede que se gere mais empregos, que se gere aumentos de produção. Então, nós temos que ter melhor estrutura para sustentar isso. Assim como são atividades muito intensas, são extensas e intensas, porque acontece o tempo todo. Todo dia no Brasil tem 25 milhões de frangos sendo abatidos, todo dia no Brasil tem 160 mil suínos sendo abatidos, e nós precisamos operar essa cadeia, cuidando da sanidade, pensando lá na frente como que a inovação, se fala tanto em IoT hoje, 4.0, como o IoT pode ajudar nisso tudo, como essa inteligência, desde a cadeia do grãos, passando por toda a cadeia de proteína, pode chegar e gerar ganhos para o consumidor e ganhos para toda essa cadeia. E não ficar simplesmente pensando na robotização, no controle lá pelo celular. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar como isso orquestra melhor essa cadeia e permite que façamos políticas efetivas que descompliquem o mercado. E esse descomplicar o mercado permita que a gente movimente, gere movimento econômico, como eu falei, do ciclo virtuoso, de gerar o movimento econômico gera emprego, emprego gera renda, renda gera consumo, consumo gera novo movimento econômico, e isso vai se retroalimentando. E não há nenhum investimento, não há Bolsa Família, não há nem investimento social melhor do que o agronegócio, pela geração de emprego, pela geração de qualidade de vida, pela movimentação econômica que gera, por todos os atributos que o agronegócio acaba trazendo para o país. Por isso, ele é merecedor de um plano estratégico, e para isso nós precisamos, de novo, profissionais competentes atuando neste mercado de maneira intensiva e de maneira construtiva mesmo, de nós construirmos um futuro melhor para a nossa nação, para as gerações que virão. Eu acredito fortemente nesse empreendimento de políticas, nesse empreendimento de estratégias, porque o pós-Covid trará para nós, já está trazendo a aceleração de alguns movimentos que o agronegócio precisa compreender e olhar de maneira de lupa isso para entender. O mundo deixa de ser muito egocêntrico para ser mais ecocêntrico, olhar os sistemas, olhar o ecossistema. As pessoas querem entender o propósito e o significado de cada cadeia de produção, entender por que aquela empresa existe, por que essa cadeia de produção existe, se cuidamos do bem-estar animal. E aqui vem um tema importante, nós temos perdido consumidores para esses novos conceitos veganos, flexitarianos, por desinformação. Isso não pode acontecer. De novo, nos faltam políticas e estratégias para que a gente enfrente isso. Há espaço para todo mundo.
a decisão de ser um vegano, ser um flexitariano, está tudo certo, desde que seja baseado em informação e não em desinformação. Porque os nossos frangos, nossos suínos, são cuidados, são trabalhados, são criados em ambiente melhor do que outras 30 milhões de pessoas vivem nesse país, do que mais de 800 milhões vivem no planeta. Nós precisamos mostrar isso. E, acima de tudo, mostrar que honramos e respeitamos o animal que nos dá vida para nos alimentar. E a gente precisa entender os novos conceitos de ESG, que está tão em moda, do One Health, que demanda a redução do uso de antibióticos, de cada vez mais cuidar de gente, desse enfrentamento, que não é bem a palavra, desse convívio com as proteínas alternativas, porque o mundo vai querer alimento seguro, vai querer enxergar propósito em tudo que faz, respeito em tudo que é feito, porque o mundo traz um conceito que é muito simples, transparência. Todos nós precisamos cada vez mais falar o que fazemos e fazer o que falamos. E isso vai trazer inúmeras oportunidades para nós de realmente criar um novo mercado, criar um novo conceito, de criar um novo contato consumidor. De novo, eu volto naquilo que eu falei agora há pouco. Como que o 4.0 o IoT pode ajudar nisso? Pode ajudar em comunicação, em aproximação desta cadeia com o seu consumidor. Porque hoje a nossa comunicação ela é reativa. Quando acontece de um influencer, de um artista falar uma besteira sobre o agronegócio, e isso não tem sido incomum, nós reagimos, tentando trazer luz e ciência na resposta, mas é uma comunicação reativa. Nós precisamos ter uma comunicação proativa, chegar a este consumidor de maneira mais contundente, mostrar que aquele alimento, ou grande parte daqueles produtos que estão ao seu redor na sua vida cotidiana, passam pelo agronegócio, e ao passar pelo agronegócio, há uma produção com muita responsabilidade, com muito respeito, com muita competência, com muita ciência. Por isso, de novo, precisamos de líderes. Por isso, de novo, precisamos de coordenação. Líderes com comunicação, com coordenação. O que eu estou chamando de coordenação? Políticas assertivas, políticas estratégicas, enxugar a pauta, parar de dispersar o foco e realmente enxugar a pauta e focar naquilo que é relevante para o nosso negócio. Isso, meus amigos, demanda de um novo profissional, de novos profissionais, de profissionais que não conheçam só o pé de milho, que não conheçam só o pé de soja, que não conheçam o frango, que não conheçam o suíno, mas que conheçam todo este universo que está relacionado, todo esse ecossistema. Lembra que eu falei ali do ecocêntrico? Todo este ecossistema que envolve tudo isso, que passa por logística, que passa por políticas, por estratégias, por mercado, por posicionamento, por liderança, para que aí a gente enfrente crises como essa de maneira muito mais assertiva. Neste momento, teremos que trabalhar com as ferramentas que estão à disposição. Nós vamos implementar a produção de cereais de inverno, cada vez nós já estamos aí com mais de 600 mil hectares contratados para cereais de inverno, o setor se organizou para isso, serão importados grãos, mas percebo que isso são decisões muito pontuais. Nós precisamos de decisões estratégicas para que estejamos menos suscetíveis a essas situações. Então, vejo, eu joguei um farol um pouco alto, eu gerei um monte de informações aqui para que todos nós possamos refletir sobre o nosso agronegócio, que é um agronegócio que, mesmo em 2021, estamos batendo recordes de produção novamente. Estamos falando aí em produzir 14 milhões e 500 mil toneladas de frango este ano, ou seja, vamos bater recorde de produção de frango esse ano. Estamos falando aí em aumento de 3% a 5% no volume de produção. Muita gente está falando de redução de alojamento neste momento, mas a nossa avicultura não pode olhar para o momento. Ela precisa ter um olhar de longo prazo e entender que nós vamos superar esta crise, vai machucar, crises machucam, custos machucam, mas nós não podemos cair. Nós temos que ter construções de lógicas, de estratégias, de políticas para que a gente não enfrente mais os mesmos problemas e sim se prepare para os novos problemas que virão. Bateremos recorde de exportação e produção em suínos também, já estamos batendo o primeiro trimestre, já vem trazendo esses sinais, e isso remete a maiores desafios ainda para que a gente possa enfrentá-los. E aí, de novo,
esse trabalho de capacitação, de comunicação, como a Academia da Avicultura faz, é muito relevante e todos nós temos que olhar com muito carinho para isso e ter a nossa participação. Não dá para ser aquele cidadão que, ao olhar para a TV e ver os absurdos, porque o Brasil que está certo passa muito longe da televisão, mas mesmo aqueles absurdos que olhamos na TV e a gente olhar para a TV e dizer alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. Esse alguém somos nós. Esse alguém somos nós, agrônomos, veterinários, zootecnistas, enfim, todos que estão envolvidos nessa cadeia. Este alguém somos nós, políticos, líderes, somos nós, pesquisadores, somos nós, educadores. Precisamos construir esses dias melhores e é nisso que nós, em algum momento eu sento na cadeira de uma liderança de entidade, hoje eu presido o Sindicarne em Santa Catarina, sou vice do Sindavipar do Paraná, participo do conselho da PPA, é essa sementinha que a gente vai tentando plantar para que todos nós possamos ocupar o nosso espaço e, através disso, construir dias melhores para o nosso setor e mais oportunidades. Esse é um desafio que todos nós profissionais precisamos olhar com carinho. De novo, fazendo algumas reflexões importantes aqui para que a gente possa concluir o raciocínio. A avicultura brasileira precisa e demanda urgentemente de políticas e estratégias. Políticas e estratégias porque o mundo não pode prescindir da produção brasileira. O Brasil pode e deve ocupar um papel protagonista nisso. Temos que cuidar do nosso patrimônio, como a sanidade é um patrimônio relevante da nossa atividade, mas temos que cuidar de políticas que nos deem a sustentação adequada para que a gente atenda esse novo consumidor, um consumidor exigente, que quer olhar para bem-estar animal, que quer olhar para o One Health, preservação de meio ambiente, o cuidar de gente. Todos esses propósitos precisam ser atendidos e o nosso setor atende e precisa atender cada vez mais e melhor, mas para isso precisamos construir, produzir e fomentar maiores e melhores lideranças dentro do nosso setor. E contem comigo sempre para que eu possa estar junto, participando desses debates. Hoje foi uma abordagem muito rápida para trazer vários insights, mas estou sempre à disposição para esses embates. Super obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui e da gente poder debater um pouco esse tema tão relevante. Contem sempre comigo. Um grande abraço. Falou com vocês aqui José Antônio Ribas e um abração para todo mundo.